falando em inovação, falando em mudanças, falando em preparação, que eu anuncio o meu convidado essa noite. O meu convidado é um homem apaixonado pela vida, design, inovação, com o desafio de colaborar e proporcionar para as pessoas e organizações um processo de trabalho participativo, colaborativo e saudável na produção de soluções originais, com valores percebidos, relevantes e acessíveis. O nosso convidado é uma estrela, o nosso convidado é uma personalidade e ele hoje é um dos expoentes na área de startups no Brasil. Especialista em design e inovação do programa Inova 360 da Record News, além de colunista da Empreenda Revista, sua área de atuação é cultura, inovação, designer de serviços, designer de produto, empreendedorismo, startups, cidades criativas, economia criativa, desenvolvimento humano. Eu estou falando de Marcos Batista. Venha pra cá! Vem no Shalom Aleichem, vem no Shalom Aleichem, vem no Shalom Aleichem, vem no Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Larararai, lai, larai, larararai, lai, larai, larararai, lai, lai, larai, larararai, lai, larararai. Que alegria, Marcos Batista! Ave, alegria toda minha, uma satisfação e uma honra estar aqui, ainda mais agora em nível nacional. Agora que nós estamos pela Com Brasil TV em nível nacional, pela Sky, Oi, Vivo, GVT e pela CNU em São Paulo, capital, nos canais da NET e da Vivo, é uma honra te receber aqui no meu programa Rav Sani Live Show. O nosso bloco Café com Rav Sani só recebe as personalidades, só recebe pessoas que agregam valor à nossa audiência, que agregam valor ao telespectador. E eu sempre começo o nosso bate-papo pedindo para que o nosso convidado conte um pouquinho do seu passado, da sua juventude, como isso lapidou o seu caráter e a sua personalidade atual. Ah, legal, Ravi. Primeiro, satisfação, uma honra incrível estar aqui nesse programa relevante que leva assunto super importante, pertinente à sociedade. Muito obrigado, Ravi. Bom, eu tive uma infância formidável, uma família maravilhosa, pai, mãe, irmãos, uma adolescência meia rebelde, conhecido por muitos ser muito desobediente, né? Mas essa desobediência me ajudou muito, porque eu acredito que às vezes a gente precisa de um pouco de desobediência, porque os obedientes não mudam o mundo. Quem muda o mundo, às vezes, é quem tem opinião própria. Ousadia. Forte, ousadia, audácia, né? Aliás, está faltando um pouco de audácia para nós, homens de bem, né? E eu fui fazer um colégio técnico e mecânica. Meu pai trabalhava na Mercedes-Benz. Que legal. Ele sonhava em ter um filho engenheiro, mas logo ele percebeu que eu tinha uma aptidão muito grande a ser designer. Né? E ele me levou para conhecer o departamento de design da Mercedes-Benz. Ele enxergou isso em você? Enxergou. Né? E meu pai sempre muito atento a mim. Eu devo muito ao meu pai pelo caráter, pelo compromisso, inclusive pela profissão que eu escolhi por meio dessa visão que ele tinha da minha vocação, do meu talento. Né? Ô Márcio, empreender é para todos? Olha, empreender pode ser para todos. Nós temos um país cheio de empreendedores, mas muitos por necessidade, não por vocação. Não é? Nós não temos uma educação empreendedora. A maior parte dos empreendedores aprende na dor, aprende fazendo. Não é? Mas a gente também pode educar as pessoas a serem intraempreendedores. Esse é o mais importante, para que a gente tenha essa visão, conectar realidade com o futuro, não é? Fazer networking, aprender o que é empreender. Sim. Você me fala o que você acha. Tem muita gente que não está conseguindo encarar essa transformação que está acontecendo no mundo. No caso, para você empreender, tem pessoas que acham que você obrigatoriamente
precisa de um espaço físico, daquela mesa, daquele escritório, daquele ambiente físico. Você acha que é possível empreender, inovar, criar, planejar num ambiente totalmente virtual? Podemos. Podemos, por que não? Eu acho que inovar, e a palavra inovar, ela significa ideia nova em ação. Depende. Pode ser virtual ou pode ser físico. Pouco importa. O importante é que você entenda as características do mundo físico e virtual. O que a gente chama hoje de phygital. Sim. Né? O mundo físico e digital. Sim. O mais importante é você estabelecer uma cultura digital. Né? Às vezes as empresas querem se transformar digitalmente, Sim. mas elas acham que colocar no site venda de produto, fazer um e-commerce vai resolver a vida dele. Não, não vai. A primeira coisa é você trabalhar essa cultura digital, passar por um processo de digitização, depois digitalização, depois a transformação digital. Primeiro a cultura, depois a estratégia, depois a ação. Né? Mas podemos empreender e podemos inovar em ambientes físicos e digitais. Sim, eu acho que essa transformação virtual, digital, está tomando conta do planeta. Eu acho que para aquelas pessoas que a ficha ainda não caiu, elas vão acabar ficando para trás. Isso. Né? Isso é fato. Ô Marcos, me diz uma coisa. Como transformar sonhos em realidade? O que as pessoas precisam fazer para aproximar os espaços entre sonhar e concretizar? Boa pergunta, Ravi. Primeiro é um autoconhecimento. Olha só, gostei já do começo da resposta. Primeiro, autoconhecimento e entender se você está vivendo o mundo da ilusão ou o mundo do seu sonho. A ilusão é o caminho mais fácil. Eu vivi durante muito tempo o caminho da ilusão. Como é que foi isso? A ilusão é quando você quer ser o melhor. A ilusão é quando você se torna escravo do que o outro tem. Então você quer aquilo que o outro tem. E isso traz uma frustração muito grande. Esse é o caminho da ilusão. E muitos de nós permanecemos nesse caminho da ilusão por muito tempo. O caminho do sonho é o caminho do propósito, Ravi. Sim. O caminho do sonho é disciplina, é compromisso, é responsabilidade. E não ser o melhor, mas você dar o seu melhor, é você fazer o seu melhor. E entender que lá na frente você precisa deixar um legado. Né? Você precisa sair melhor do que entrou. Né? Então, o importante para isso é o autoconhecimento e entender muito bem se você está seguindo o caminho da ilusão ou do seu sonho. Porque quando a expectativa é demasiada, você acaba ficando bêbado. Exatamente, verdade? Exatamente. É o que a gente fala de felicidade. Né? Hoje, na aceleradora de pequenas e médias empresas, aceleradora de PME, que é a organização que eu tenho. Que você fundou, aliás. Que eu sou cofundador junto com o Leonardo e com o Felipe. Né? Somos cofundadores da aceleradora Felipe, PME. que é pai do Luigi, né? Leonardo, que é pai do Luigi. O Leonardo, que é pai do Luigi. Né? Isso. Todos nós temos filhos, né? O único homem aí que nasceu é do Leonardo, o resto são as meninas, né? Estamos preparando as meninas para o poder. Mas eu acho que o mais importante lá na aceleradora de PME, a gente entende primeiro o significado de felicidade. O significado para que você tenha uma empresa feliz. Né? E a felicidade, ela está totalmente ligada à experiência. Porque a experiência satisfatória é o quanto de expectativa você gera versus a realidade que você entrega. Né? Então isso é felicidade. Eu gero expectativas, mas qual é a realidade? Então na aceleradora de PME, a gente ajuda pequenos e médios empreendedores não por meio de receitas ou previsões de futuro, mas a ele construir o próprio horizonte, a ele ter uma mentalidade capaz de se conectar, estar alinhado com as demandas da nova economia. Sensacional, sensacional. Quanto tempo isso já existe? Nós somos novos. É um projeto novo, pioneiro. Nasceu como Academia Exponencial, né, que trazia dentro de uma plataforma digital vários episódios com algumas mentorias e percebemos que poderíamos ir além da plataforma digital e das mentorias. E aí a gente colocou um conceito, né, onde temos indicadores de inovação,
por meio de aplicativos e de um entendimento, de um raio-x que a gente faz com que o empreendedor entenda o diagnóstico dele mesmo, e esses indicadores, com todo esse alinhamento entre o conteúdo, o conhecimento e a ação, a gente faz com que lá na frente ele entenda onde estão os gargalos, e por meio dos nossos mentores, a gente ajuda ele a resolver essas dores. Isso é maravilhoso, porque além de detectar o problema, você traz a solução. Exatamente. Então é um pacote completo. E a solução é construída coletivamente. Coletivamente, não é? Com transparência. Então, exatamente. Essa é a importância. A importância da aceleradora é ele entender que tudo é construído coletivamente. Né? Então é um pouco de intuição, é planejamento, é experimentação. Aliás, mais experimentação do que planejamento. Sim, não é? Sim. A nova economia, ela exige de que nós temos que ser mais ágeis, devido às transformações, às grandes transformações. E para ser ágil, a gente precisa experimentar. Né? Não planejar, ficar todo o tempo planejando, mas ter sim a cultura da experimentação, a cultura do ecossistema e não do egossistema. Esse é um grande vilão de dentro das organizações, o ego. Com certeza. O ecossistema. E ter uma liderança por espiritualidade. Né? Sim. Algo sim. que você consiga propósito engajar. maior. Exato, pelo Essa propósito. é a base do sucesso. Essa é a base. Isso tem que existir dentro das empresas. Por isso que eu tiro o kipá para a sua aceleradora. Grato. Ô Marcos, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal? Vamos lá. Se você me permite. Claro. Hoje você é um homem vitorioso, hoje você é um homem famoso, hoje você é um grande líder, mas no passado toda a rosa tem os seus espinhos. E eu acho que é importante você contar essas adversidades e esses testes que você teve que superar para que a nossa audiência possa se inspirar. Claro, isso é importante, né? É muito importante quando você identifica de que você é o responsável por tudo que acontece. Sim, o presidente, o CEO da sua vida é você. Exatamente. São escolhas. Né? Esse legado, eu sou herdeiro de mim mesmo, das minhas escolhas. Né? E é muito importante isso, porque eu tive uma carreira de sucesso dentro da indústria. Eu entrei de novinho ainda, estudando desenho industrial, né, design de produto na faculdade. Eu entrei na antiga Continental 2001, desenvolvendo fogões, refrigeradores, e tive uma carreira promissora. Quando o grupo BSH, Bosch, Siemens, Hausgerät, uma empresa alemã de eletrodomésticos, Bosch, comprou a Continental 2001, e eu tive uma ascensão muito grande dentro da organização, chegando até a gerência de design da América Latina. Eu tive a oportunidade de ganhar vários prêmios internacionais e nacionais, era um cara reconhecido no mercado, mas eu cuidava apenas de uma ordem estética, de uma coisa do que a sociedade queria escutar, daquela coisa de ter ou seja, ser alguém notório dentro daquele segmento. Daqueles padrões. Né? Daqueles padrões, mas muito promovido por algo que eu não estava construindo de fato um propósito, deixando um legado. E aí eu resolvi sair da empresa, fiz um acordo para virar consultor. Isso eu já estava com 38 anos. Quer dizer, você estava bem financeiramente. Bem. Você estava bem na carreira, mas estava sentindo um vazio interior, Exatamente. Eu tinha um cargo que, para poucos, que era gerente de design da América Latina, das marcas Bosch, Continental, Siemens. Era um cara respeitado na Alemanha, tinha minhas conquistas por grandes projetos aqui no Brasil, mas algo estava faltando. Eu já não via mais desafios ali dentro, né? E talvez um pouco até de medo da importância que eu estava criando dentro da organização e de não poder atender mais essas expectativas. E eu resolvi sair. Eu já coordenava cursos de MBA, eu já dava aula em faculdades, e eu resolvi sair e virei consultor deles. Bom, em 3 anos, coordenador de MBA, várias empresas, projetando para várias e grandes marcas, eu praticamente perdi tudo que eu tinha, Rafi. Então, de um patamar elevado, de repente teve uma queda. Exatamente. Eu acordei em 3 anos você perdeu tudo. Perdi tudo. Eu acordei um dia sem dinheiro para pôr combustível para ir num cliente. Mas aí foi o grande aprendizado, Ravi. Por que um grande aprendizado? Eu coloquei tudo isso que tinha acontecido comigo ao acaso. Porque foi a economia, porque o cliente não deu certo. E eu coloquei tudo isso ao acaso. Ou seja... Se isentou. Exato. Eu reclamava, e a reclamação
fazia algo como me defendia. Sabe aquela reclamação que a gente faz? É falso, ela só faz de conta que te protege. É por isso que a gente reclama. E eu coloquei ao acaso. Nessa semana, onde eu me vi num buraco, depois de ter conquistado tudo na vida... Como é que você virou a mesa? Quando eu achei um propósito. E esse propósito me emociona até hoje. Porque esse propósito foi minha filha. Uau, que né? Na época eu tinha a Laura, hoje eu tenho a Júlia. A Laura de 15 anos, a Júlia de 8. Mas o propósito foi minha filha. E de onde veio, Ravi? Porque assim, eu estava sem fé. Né? E nesse dia eu falei, cara, eu preciso achar um propósito, algo que eu construa em cima de tudo que eu conquistei, porque não é possível que eu cheguei até aqui enganando todo mundo. Não, tem algo de bom que eu possa contribuir, que possa ser relevante para todo mundo. E eu precisava de um propósito, e o propósito foi minha filha, por quê? Nesse dia eu peguei um papel e escrevi no papel que daqui para frente eu ia fazer de tudo para que o dia que eu estivesse na última, a minha filha olhasse para mim e falasse, pai, você foi o cara mais incrível que eu conheci na minha vida. Foi essa sensação de que eu tinha que olhar lá na frente, deixar um legado e que eu poderia fazer algo com tudo que eu tinha feito, eu transformei em propósito. E essa energia, essa coisa que saiu de dentro de mim, me deu motivo e motivação... Para acordar todos os dias de manhã e dar o seu melhor. Exatamente. E aí, não teve fim, Ravi. Aí minha vida é espetacular. Eu vejo uma relevância muito grande no que eu faço. São vários depoimentos, vidas transformadas, pessoas que a partir... Assim como você faz, né, Ravi? Uma palavra é capaz de entrar no coração, na mente e na alma da pessoa. O que sai do coração entra nos outros corações. Exatamente. E aí minha vida é construída baseada em propósito, em espiritualidade, em compromisso, em aprendizado, e uma série de coisas. Eu acho fantástico e você ainda está só no começo dessa trajetória brilhante. Te abençoo para você ainda prosperar cada vez mais. Grato. Ô Marcos, é o seguinte... Vamos falar um pouquinho de startups, porque o Reginaldo esteve aqui, do Batalha das Startups. Pereira. Exato, meu querido amigo Reginaldo Pereira. E esse programa está fazendo muito sucesso e você é mentor. Isso. Você é mentor do programa, você é mentor das startups. Como é que você se sente sendo mentor dessas startups seletas, né, que passaram por todo o processo seletivo? Qual o aprendizado dessa sua participação no reality? E qual que é o motivo, na sua visão, que muitas startups são ideias geniais, mas acabam não logrando êxito? É muito importante essa colocação. Primeiro, gratidão ao Reginaldo, apresentador do Batalha das Startups, de Inova 360 da Record News. Sim, ele me convidou para ser motivador em alguns episódios, eu estava lá também. Aliás, via Reginaldo, Batalha das Startups, que a gente se conheceu. E já valeu a pena participar. Já valeu demais. E o que eu vejo no universo das startups, né? Primeiro assim, vamos olhar para dois tipos de empresa, uma empresa tradicional e uma startup. Uma empresa tradicional, ela tem história, ela tem processo, ela tem sistema, ela tem cliente. Ela tem muita informação de onde ela atua. Uma startup, quando começa, ela não tem história, ela não tem cliente, ela não tem processo, ela não tem sistema. Tudo é novo. Então, de um lado... tudo especulativo. Né? Exato. De um lado, tudo é novo, do outro, é tudo conhecido. E eu acho que é o olhar para as duas e entender o que uma tem a ensinar à outra para que a gente teste um novo modelo a todas essas mudanças que estão acontecendo. O que é legal aprender com as startups? A startup, ela é centrada em resolver uma dor, um problema das pessoas. Sim. E nem sempre a indústria tradicional faz isso. A indústria tradicional, ela planeja para desenvolver uma linha de produto para chegar nas pessoas atendendo um problema. Uma startup é diferente. Eu vou entender a dor das pessoas, eu vou desenvolver os produtos, aí sim eu vou experimentá-lo para que ele seja validado. Sim. Então veja que a ordem, ela muda. E o mais importante, o entendimento do que muitas das startups falham, que é uma coisa natural. Por quê? Quando ela entra para resolver um problema, esse problema ele tem que ser algo desejável, viável e possível.
precisa ter demanda, gerar escalas, utilizar tecnologias exponenciais. Mais do que isso, depois de algumas fases, ter um investidor anjo, porque só com investimento você ganha escala. Sim, né? sim. Então, a primeira coisa é a falta de cultura no país. Temos grandes hubs, sim, de startups, mas ainda falta essa cultura. Tem muita gente que ainda não sabe o que é uma startup. Sim, é uma coisa nova hoje para muitas pessoas. E aí que eu te pergunto, muitas pessoas que estão nos assistindo, muitos dos nossos jovens, dos nossos centros jovens que estão nos assistindo, estão se inspirando com a sua trajetória, eles têm ideias na cabeça, eles querem abrir a sua startup. Aonde ele pode achar esses investidores? Em qual momento do negócio que você tem que procurar um investidor? Aonde é que eles entram no circuito? A primeira coisa, Ravi, é não se apaixonar pela tua ideia. Uhum. Porque a maioria dos casos de que você acaba deixando de acontecer é porque você é muito apaixonado por aquela ideia e você acha que aquilo resolve tudo e só resolve o teu problema. Né? Os jovens, a primeira coisa é entender se aquele problema é latente, se existe uma demanda, se atende mais pessoas. Por quê? Tem uma frase muito legal que veio a partir de várias pesquisas que eu fiz de mercado, que eu falo o seguinte: a maior parte das pessoas e empresas que falharam nos últimos anos ou enfraqueceram, elas não enfraqueceram só por fazer coisas erradas, mas, sobretudo, por fazer a mesma coisa certa durante muito tempo. Sim. Tá? Então, é essa mentalidade que uma startup tem que ter, de identificou a dor, gerou uma ideia, e você vai para o MVP, mínimo produto viável. Atende a principal necessidade, aquela dor. Você conseguiu validar aquela dor, gerou um modelo de negócio onde tem a demanda, onde mostra aquele modelo de negócios realmente vai ter possibilidade de escala e gerar caixa, aí você está pronto para apresentar isso aos hubs, aos investidores anjos, que é o investimento semente, fazer aquilo crescer. Né? Então, eu preciso, primeiro, entender sobre a cultura startup. Segundo, entender que eu preciso de um time complementar. Eu preciso de pessoas com pontos de vista diferentes. Claro. Então, eu preciso de pessoas olhando para aquele problema com uma visão diferente daquilo. Sim, sim. Né? E aí, ter muita paciência, porque a startup ela não é da noite para o dia. Exatamente. Tem startups que demoram 3 anos para conseguir ter esse break-even, para conseguir escalar. Qual é a porcentagem das startups que não dão certo? Qual é a vida média delas? Olha, eu não tenho dado certo, mas deve ser uns 99%. Não é verdade? Né? Então, é como um empreendedor hoje que vai abrir uma empresa. Né? Durante os primeiros 5 anos, a maioria delas acabam fechando. Né? Mas é por isso, por falta de cultura, por falta de uma educação empreendedora. Existe muita falta dessa mentalidade. Por que eu falo mentalidade? Quando você fala para alguém, o que te incomoda no trabalho, o que te causa algum incômodo, ele vai falar, é a maneira com que eu projeto, eu preciso me posicionar, eu preciso vender melhor, eu preciso gerar uma ideia em cima de um produto. Então, toda vez que algo o incomoda, ele vai atrás de habilidades. Aí eu pergunto, tá ok, então você tem essas habilidades. Agora me mostra o que você precisa para conseguir atender às suas expectativas e à sua meta. Aí é um coro. Eles falam o seguinte, se eu tivesse mais pessoas, mais tempo, mais estrutura, mais dinheiro. Né? Então perceba, Ravi, quando você pergunta essas coisas para os empreendedores, eles falam 2 coisas. Precisam buscar habilidades e recursos. E esquece da principal, a mentalidade. Eu preciso estar com a minha mentalidade em sintonia com as demandas da nova economia. Porque a habilidade, ela caduca cada vez mais rápido. E recursos, às vezes, o grande desafio não é você resolver uma coisa extraordinária, mas uma coisa ordinária extraordinariamente bem. Né? Então, tecnologia é cara e para poucos, mas criatividade é barato e para todo mundo. Então, eu preciso trabalhar a minha mentalidade. Com certeza. Basicamente é treinar habilidades e contratar caráter. Exato. Isso, falou tudo. Ô Marcos, eu recebi semana passada aqui o Thiago Reis e o Renoir Vieira, os magos da Bolsa de Valores, e a gente falou sobre investimentos e eu queria escutar a sua opinião.
Aonde vale mais a pena investir? Em ações ou em startups? Excelente pergunta, Ravi. Quero escutar a tua visão. Eu costumo falar para todo mundo que se eu fosse bom de investimento, eu era um milionário. E o que eu fiz? Eu aprendi uma coisa na vida, de que eu devo concentrar meu tempo e atenção naquilo que eu tenho controle. Aquilo que eu não tenho controle, eu terceirizo. É por isso que na aceleradora de PME hoje, eu invisto no meu conhecimento. Sim. Né? E eu tenho pessoas capazes de entender esses cenários para os investimentos. Né? Então, eu digo que esse foi um principal aprendizado que eu tive. Foco e energia, eu coloco naquilo que eu domino, naquilo que eu tenho controle. O que eu não tenho são meus 2 sócios que entendem muito de investimento e sabem exatamente onde colocar. Então, isso eu aprendi. Né? Mas é óbvio, nós temos aí um cenário que se apresenta. Né? Sim. O da saúde, o da educação, toda essa parte digital que cresce com muito mais força. A gente entende que as pessoas estão buscando cada vez mais por qualidade de vida. Né? Dito isso, é só olhar a pesquisa no YouTube de quanto tempo as pessoas passaram na pandemia assistindo algo. E todo esse algo era de aprender alguma coisa nova na casa. Cultura. Né? Então, assim, eu vejo... Né, ficou em evidência como o nosso trabalho é importante. Exatamente, na vida das pessoas. Sabe? Então, eu acredito que todos os setores eles estão abertos aí a investimento, mas é um setor que, confesso, não, eu tenho medo de dar minhas pitadas. Eu ia perguntar se você, aqui ia perguntar entre nós, se você particularmente investe em alguma startup, eu já percebi que não. Não, mas os meus sócios, sim. Então, eu tenho a capacidade de olhar aquela startup e entender se ela é promissora. Isso. Faz o diagnóstico. Exatamente. Inicial. Eu faço um diagnóstico, eu entendo se aquela startup é promissora diante de um cenário que eu traço, né, entre a cultura daquela startup, a estratégia e o cenário que se apresenta. Converso com a minha equipe e aí eles entendem, dependendo do valuation de cada empresa, dependendo do cenário onde ele mostra, aí eu deixo com eles, porque eu entendo que dinheiro é ótimo e transforma, mas eu preciso aprender bastante sobre isso. Ok. Ô Marcos, agora é o momento da gente abrir para os nossos seguidores na rede social fazerem as suas perguntas para você. A pergunta do seguidor R. Gustavo 95. O que você acha dos carros autônomos como os da Tesla? Quanto tempo até ser algo normal? E a segunda pergunta, do Danilo F21. Qual o maior desafio para se inovar nos tempos atuais? Então, tá. Muito bom. Vou partir da última pergunta. Fica à vontade. Eu acredito que o maior desafio hoje para a inovação é você adaptar a sua mentalidade a ela. Né? Então, não basta você buscar habilidades e recursos. É você entender que você precisa trabalhar a sua mentalidade para ter uma mente flexível, não uma mente fixa, uma mente flexível, plural. Entender que a inovação, você também precisa estar num ambiente que te propicia isso. Né? Então, quando eu tenho um tripé de estabilidade financeira, de aprendizado e de propósito, eu consigo chegar mais à inovação. Né? Então, primeiro é ter um ambiente que te favoreça a inovação. E ela vem por cultura, não por estratégia. Né? Então, eu acho que uma é essa. A segunda, quando a gente fala da Tesla... Sim. Né, eu acho que ela está vindo para o Brasil, inclusive, daqui a pouco. E assim, ela revolucionou, e não é à toa que a Tesla hoje, o seu valuation de marca é maior do que a somatória de tantas outras centenárias. Né? E por que isso acontece? Porque, além da inovação que ele trouxe uma inovação de significado. Porque, assim, no passado, você inovava em produto, serviço, modelo de negócio, marketing e tal. E você colocava num briefing que era para desenvolver um produto. Ou seja, vou desenvolver um carro, uma cadeira, vou desenvolver uma casa. O substantivo. Quando a gente começa a ter essas mudanças, porque a gente sai do mundo das coisas para o mundo das causas,
E quando a gente passa por essas mudanças do digital, que mudam a concepção de modelo de negócio, a inovação, ela não vem mais pelo substantivo, ela vem pelo verbo. Então não é mais o carro, é a mobilidade. Sim. É o que você faz pela natureza. Não é mais a casa, é o morar. Não é mais a cadeira, é o sentar. É o conceito. Exatamente. Então existe uma mudança e a Tesla, quando ele traz esse significado em cima do seu produto, porque não é um carro, né? O que faz da Tesla fabricar menos carros que as outras, ter um parque fabril menor e custar e valer, ter um valor de marca maior do que as outras? Tem porque é relevante, porque é impactante, né? E ela, com menos dinheiro de publicidade, com menos dinheiro de eventos de lançamento, ela vende os seus carros para todo mundo que tem um preço elevado. Por que ela vende? Porque tem relevância, porque tem significado. Eu acredito que a gente primeiro deva preparar as cidades. Claro. Né? Claro. Então, a gente precisa ter um conceito de Smart City aqui. Sim. A gente precisa ter uma cidade inteligente para que a gente traga esses carros inteligentes e autônomos. Né? Então, eu já vejo muito movimento pelas cidades. Existem, sim, governantes com projetos em desenvolvimento sobre cidades inteligentes para que a gente também tenha esses carros inteligentes. É o futuro. A transformação ninguém mais para. Sim, né? sim. Não tem jeito. E a Tesla está de parabéns por todo o significado que trouxe. Viveremos e saberemos. Sim. Ô Marcos, a sua aceleradora, como é que as pessoas podem ter acesso a esse projeto magnífico? Sim. O site, as redes sociais. Compartilhe com o nosso público como eles podem achar vocês. Bom, para quem quiser, é aceleradora-de-pme.com.br. Ou, se quiser mais detalhes, pode acessar, inclusive, o meu Instagram, que é Estúdio Marcos Batista. Estúdio com S mudo, Estúdio Marcos Batista. Todas essas redes que estão aparecendo no seu vídeo, e agora eu peço para você deixar uma mensagem final, olha para aquela câmera e converse com a nossa audiência, com os nossos jovens que querem empreender, que querem encontrar esse propósito que é tão importante para o sucesso. Legal, Ravi. Bom, o recado que eu deixo é muito do sentido da vida que eu dei. O sentido que eu dei a ela e do aprendizado que eu tive durante todo esse tempo. Né? O primeiro é ser mais positivo. Parar de olhar o lado negativo. Tendenciosamente, nós, seres humanos, a gente vê muito mais o lado negativo do que o positivo. Então, experimenta chegar em casa hoje e falar coisas positivas ao invés de reclamar. Então, a positividade é uma coisa muito necessária. A segunda, foque energia naquilo que você tem controle, o que não tem, terceiriza. O compromisso. O que eu quero dizer de compromisso? Esqueça a lei do menor esforço. O que é a lei do menor esforço? É quando você não tem audácia, quando você não faz alguma coisa para deixar um legado. É por isso que 10 corruptos comandam uma nação, é por isso que um PCC comanda uma comunidade, é por isso que a máfia comanda os empreendedores locais, porque eles têm audácia. E é isso que a gente precisa, de mais compromisso. E o entendimento de que eu preciso me preparar para deixar um legado. Então, o convite que eu faço a vocês é colocar o pé no chão, respirar e pensa em um cenário daqui 20 anos. 20 anos. Olha para esse cenário de 20 anos no futuro e olha que legado você está deixando. Qual é essa transformação? Como está esse cenário? E volta para o agora e entenda: que mundo eu posso deixar para os meus filhos? Que mundo eu posso deixar para as pessoas que ainda não nasceram? Então, o mais importante de tudo, Ravi, é que a gente chegue no final da vida de um projeto desse programa e entenda que a gente gerou confiança, que a gente colocou foco e energia naquilo que a gente tinha controle, que tivemos responsabilidade de entender o que é empatia, entender que o outro é o outro e entender que existe a finitude. Então, o mais importante de tudo, você saber que o seu tamanho em vida é o tamanho da sua generosidade. Sensacional, Marcos. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Ravsani Live Show. Eu tenho certeza que estaremos juntos em breve palestrando o Brasil afora.
Nada é por acaso, não nos conhecemos por acaso. Que Deus te abençoe, que a sua aceleradora possa transformar muitas, dezenas de milhares de empresas no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela sua presença. Gratidão, Ravi. Muito obrigado. Marcos Batista!